Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Estamos aqui novamente, através desta live, chegando até você. E como você está, minha irmã preciosa, tem renovado a sua mente? E você, meu irmão amado, tem renovado a sua mente? Acredito que sim, porque o único meio de sermos transformados é aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento. E ele continua dizendo, para que experimenteis. Experimenteis o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que a minha vida vai ser transformada? Participando do culto de libertação? Não. Como a minha vida vai ser transformada? Passando um pouquinho de óleo aqui na testa? Não. Como é que a minha vida vai ser transformada? Eu vou lá num culto de poder, eu vou sentir um poder, eu entro de um jeito, eu vou sair de outro. Quantas vezes eu ouvi isso no passado? Vem aqui, que a sua vida vai ser transformada, você não vai sair da mesma forma que entrou. E eu saía, às vezes até pior da forma que eu tinha entrado. E nada mudava e a vida não era transformada. Por que não era? Porque a mente não havia sido transformada. Porque o conhecimento não havia sido renovado. Que a mente ainda continuava com a velharia da religião. A mente ainda continuava com aquelas tradições, a doutrina do pagar preço, fazer jejum, subir no monte, descer do monte, culto da unção. A mente ainda estava escravizada pelas campanhas. Como é que a vida ia mudar se a mente não mudava? Mas quando a mente é renovada através de quê? Da palavra do Evangelho da graça de Deus. Quando a mente não tem mais a forma do mundo religioso, ela é renovada com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, então aí sim a nossa vida é verdadeiramente transformada. Nossa vida não é transformada por mudar coisas do lado de fora, como a religião quer, com as suas proibições. Nossa vida é transformada pelo conhecimento. Esse conhecimento exerce influência de dentro para fora, do nosso espírito para fora. A coisa vem de dentro e se manifesta do lado de fora. E é para isso que nós estamos aqui, meu querido amigo, minha querida irmã, gente preciosa, gente comprada pelo sangue da cruz, justificada. É para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador. E nada mais que isso, para sermos uma voz que traga a você o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E isso para mim é a maior riqueza. Isso para mim é o maior privilégio. Eu tenho um grande interesse na tua vida. O interesse não é na oferta que você pode dar. Se no meu coração esse fosse o interesse que eu tivesse por você, então eu já estaria desqualificado. O interesse é que você conheça a verdade. O interesse é que você cresça no Espírito. Que você enxergue aquilo que nunca enxergou. E passe a entender aquilo que nunca havia entendido. Esse é meu interesse. Ainda que eu nunca vá te conhecer, não tem problema nenhum. Se estas coisas acontecerem dentro de você, então para mim eu alcancei a maior prosperidade nesta terra. A minha prosperidade é que você conheça estas coisas, então eu serei realmente próspero transmitindo para você a infalível palavra de Deus. Mas vamos para a palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo de número 3.
E nós vamos ler ali versículos 15 até o 18. Gálatas, capítulo 3, versículos 15 a 18. Diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Preste muita atenção, vou ler de novo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei veio 430 anos depois. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Antes de falarmos do texto, vamos recapitular porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Vamos lá para o capítulo de número 1, versículo 6. Eu leio muito isso aqui e falo muito a respeito disso. Onde Paulo fala no versículo 6, admira-me, estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo foi para a região da Galácia, fundou as igrejas lá na Galácia. E o que Paulo ensinou? Ensinou o evangelho da graça de Deus, ensinou a salvação pela graça, expôs o Cristo crucificado, ensinou tudo sobre a graça de Deus, depois se ausentou. Aí chegaram lá o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, pessoal que quer viver e vivia debaixo da velha aliança, e se infiltraram nas igrejas dos Gálatas e começaram a influenciá-los, dizendo: olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente, vocês precisam voltar para a lei, guardar sábado, se circuncidar, praticar as festas judaicas. E os Gálatas foram influenciados por isso. E o que aconteceu com eles? Eles deixaram o evangelho da graça de Deus de lado e começaram a tentar justificar-se pelas obras da lei. Eles deixaram aquilo que Paulo havia ensinado, foram influenciados pelo pessoal da circuncisão, o pessoal que guardava a lei, e acabaram se voltando para a velha aliança, desconsiderando a graça que Paulo havia ensinado a eles. Então Paulo fala: admira-me, estou admirado que vocês tão depressa se desligaram, vocês foram chamados na graça de Cristo e se desligaram disso e passaram para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então, o que é o evangelho pervertido? Presta atenção, é quando eu trago a velha aliança, que já acabou na cruz, e misturo a velha aliança com a graça de Deus. Aí entra a perversão. É quando eu trago todo aquele ensino do judaísmo, que é o Velho Testamento, e quero substituí-lo, dizendo que isso é evangelho, e não é evangelho. É quando eu começo a trazer para a igreja as práticas da lei, anulando tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E isso traz a perversão e contamina o evangelho. O evangelho pervertido é o evangelho que perdeu a pureza, ele está contaminado. E é isso que nós vemos na maior parte das igrejas de hoje. Basta ligar a televisão, você vai ver o que eles estão pregando: o Velho Testamento. Qual a campanha que eles estão fazendo? O Velho Testamento. Porque eles estão obrigando as pessoas a darem dízimo,
dizendo que são ladrões e o devorador vai pegar e vão para o inferno e vão perder a salvação. Malaquias, Velho Testamento, Velha Aliança. Então você vê que a maior parte das igrejas, eu falo assim não para criticá-las, para que você tenha um entendimento aberto. Elas trabalham em cima do Velho Testamento. De onde vêm as piores doutrinas da atualidade? Do Velho Testamento. De onde vem o evangelho corrupto? Não vem das coisas do Velho Testamento? De onde vem as campanhas, os sacrifícios, os jejuns, os votos, a exploração em cima do povo? Não é de coisas que vêm do Velho Testamento. Então o que é que perverte o evangelho? É quando eu trago a lei, o judaísmo, e quero torná-lo o evangelho, acabo escondendo a cruz de Cristo, acabo desconsiderando o está consumado, e só prego isso para as pessoas, eu torno elas escravizadas pelo véu que é o Velho Testamento. Então Paulo fala, admira-me que vocês passaram tão depressa, daqueles que vos chamou na graça de Cristo, eles foram chamados na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo, ele nos dá um alerta, mas ainda que nós, olha que Paulo fala, ainda que um dia se eu chegasse para vocês e mudasse o discurso, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que temos pregado, seja o que? Seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que temos pregado, seja anátema. E foi isso que aconteceu com os Gálatas. Então Paulo vai escrever esta carta, mostrando o erro que eles cometeram, como eles se desviaram da graça de Deus, e voltaram-se para a velha aliança, tentando se justificar por obras, e deixando a graça de Deus de lado, a obra de Cristo na cruz de lado. E Paulo começa a orientá-los e mostrar a eles o erro que eles cometeram. E Paulo vai dissertando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e a carta inteira. Mas eu quero, conforme li há pouco, falar desse capítulo 3 para você, onde Paulo diz, vou ler de novo: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Agora olha o versículo 16 desse capítulo 3, é a tônica. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha, ouça e entenda o que Paulo está revelando aqui. Paulo está dizendo o quê? As promessas feitas para quem? Para Abraão, antes da lei, lá no começo. Ora, as promessas feitas a Abraão, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, o teu descendente, que é Cristo. O que Paulo tinha em mente quando estava dizendo isso? Que Deus fez uma promessa para Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo de número 12, para você entender o que Paulo tem em mente. Isso aqui é muito significativo. Gênesis capítulo de número 12, é quando Deus se manifesta para Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um pagão, um idólatra, ele vivia em Ur dos Caldeus. E Deus revelou a ele e fez uma promessa a ele: olha, você larga a tua parentela, vai para o lugar que eu te indicarei. Ele não sabia nem para onde ia. E faz uma promessa para Abraão. Qual promessa? É isso que Paulo está dizendo lá em Gálatas. Faz uma promessa. No versículo 2, vamos ler 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, aqui era Abraão ainda, não era nem Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora olha a promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está prometendo para Abraão? Que de Abraão ele faria uma grande nação, e através dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações seriam alcançadas por esta bênção de Abraão, através de Abraão. Então essa era a bênção de Abraão. Como Deus alcançaria todas as famílias da terra? Através de Abraão. Como Deus alcançaria todas as demais nações até nos dias de hoje? Através de Abraão. Então essa era a bênção, que Deus abençoaria todos os povos da terra através de Abraão. Então Paulo aqui em Gálatas, conforme lemos, você vai ver que Deus não abençoou todas as famílias da terra através do povo de Israel. Ele iria abençoar todas as famílias da terra através de um descendente, de uma única pessoa. E Paulo fala isso aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. O que Paulo está explicando? Que Deus alcançaria e abençoaria todas as famílias da terra, não através de todos aqueles povos, ou melhor, de toda a nação que veio através de Abraão. Nele foram formada a nação de Israel. Não seria através de todo aquele monte de gente que haveria de vir de Abraão. Não, de Abraão viria um descendente. E esse descendente seria a forma que Deus utilizaria para alcançar todas as famílias da terra e trazer a bênção. Agora, o que Paulo diz aqui? Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, ao teu descendente que é Cristo. Então, como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Lá na frente, quando viria um descendente. Quem é esse descendente? Esse descendente é Cristo. Agora, eu quero que você pense nisso. De Abraão até Cristo se passaram milhares de anos. E essa bênção não chegou. De Abraão até Cristo, olha, Deus de Abraão, ele dá um pulo até a pessoa de Jesus Cristo. Nesse espaço de tempo é que surge a lei, é que surge o judaísmo, é que surge Moisés que traz a lei. Mas Deus não utilizou nada nesse período para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Como é que Deus alcançaria e abençoaria todas as famílias da terra? Através de um descendente. Esse descendente é Cristo. Então, olha o detalhe, Deus não utilizou a lei para alcançar todas as famílias da terra. Mas entre Abraão e Cristo houve o período da lei, a velha aliança. Deus não utilizou esse período, Deus não utilizou a lei. Deus não utilizou a velha aliança para abençoar todos os povos da terra. Porque através disso não veio a bênção a todos os povos da terra. Quem que Deus vai utilizar para abençoar todos os povos da terra? O descendente. O descendente que é quem? Que é Jesus Cristo. Quem que Deus iria utilizar para abençoar todos os povos da terra? O descendente que é Cristo. Então olha que coisa interessante. De Abraão até Cristo, Deus não atingiu todos os povos da terra para abençoar. Ele não usou a lei. Vou dizer de novo. Porque essa bênção aconteceria quando? Quando o descendente se manifestasse aqui na terra. E esse descendente era Cristo. Então todo esse período da lei foi inútil para Deus concluir essa bênção que ele prometeu a Abraão. Todo esse período da lei foi um período vazio, que não foi útil para nada. Por quê? Porque Deus só alcançaria todas as famílias da terra através de um descendente. Esse descendente, Paulo fala que é Cristo. Então Deus não poderia abençoar todas as famílias da terra se esse descendente não se manifestasse. Se esse descendente não nascesse, não viesse aqui na terra. E Deus
através de Cristo, esta foi a forma. Ele é o descendente que abençoaria todas as famílias da terra. E como Cristo abençoaria todas as famílias da terra? Como Deus utilizaria Cristo para abençoar todas as famílias da terra? Ele seria o último sacrifício da lei, levaria os pecados de todo o mundo sobre ele, quitaria a dívida da humanidade na cruz, morreria, ressuscitaria, venceria a morte, traria esse evangelho, e através desse evangelho Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, por isso que eu preciso entender a respeito desse descendente, compreender claramente a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero perguntar isso para você. Você já teve revelação clara de quem é Jesus Cristo? Você sabe aí no seu íntimo quem é Jesus Cristo? Você compreende que Jesus Cristo tinha um corpo humano, que Jesus Cristo era Deus, assumiu uma forma humana? Você acredita que o nascimento dele foi um milagre, foi uma coisa sobrenatural? Então eu quero tratar, mais uma vez, eu já andei falando isso com vocês, eu quero tratar disso com você de novo, né? Quero tratar disso com você de novo. Então vamos lá, Mateus capítulo 1, vamos ver aqui, nas escrituras aqui, algumas coisas que falam sobre o nascimento de Jesus, para que você tenha bastante clareza a respeito de Jesus Cristo, né? Bastante clareza. Então, Mateus capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 18, hoje vamos fazer bastante leitura, que fala sobre o nascimento de Jesus. Versículo 18, ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa interessante. Quem é Jesus Cristo? Você tem que entender isso. Jesus Cristo é Deus. Esse descendente através do qual Deus prometeu para Abraão, e Paulo está dizendo que traria a bênção a todas as nações e a todas as famílias da terra, era Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É isso que eu tenho que entender. Jesus Cristo é Deus que se humanizou, que se fez homem. É um Deus em forma de homem. Deus que assumiu um corpo humano e foi reconhecido em figura humana. Será que você entende isso? Será que dentro de você tem clareza que Jesus Cristo é Deus em forma de homem? Ele é 100% Deus e também foi 100% homem. Então, olha como foi o nascimento dele. Eu já expliquei isso muitas vezes aqui, e preciso falar de novo. Ele nasceu do Espírito Santo. Nós vemos aqui no texto o quê? Que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler lá em Lucas capítulo 1 também. Ali tem mais detalhes sobre isso. Lucas capítulo 1. Preste muita atenção nessa coisa simples que eu estou dizendo aqui para você, para que você tenha bastante clareza no seu espírito a respeito disso. Lucas 1, 26, vamos ler bastante. No 6º mês foi o anjo Gabriel. Aqui o anjo que apareceu tem o nome dele, é o anjo Gabriel. Foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Agora preste muita atenção. Por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Esse anjo visita Maria. Maria é uma virgem, e diz que ela vai ter um filho, vai ser chamado Filho de Deus. Mas na concepção dela, uma mulher só poderia ter filho se coabitasse, se tivesse uma relação sexual com um homem. E ela disse: eu não tenho contato com homem algum, como vai ser isso? E o anjo disse que viria sobre ela o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo a envolveria, e ela ficaria grávida pelo Espírito Santo. E o ente santo que ia nascer seria chamado Filho do Altíssimo. Olha que coisa preciosa que você tem que entender, e eu também tenho que entender. Então Jesus, ele não teve um pai natural como eu e como você. Ele teve uma mãe natural, mas ele teve um pai sobrenatural. Adão não veio, ele não nasceu, aliás, Jesus não nasceu da genética de Adão. Jesus fisicamente, ele não herdou nada de Adão, porque ele não tinha um pai humano. Se ele tivesse herdado essa herança da carne de Adão, ele não poderia ter sido aquele Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então Jesus, a genética dele, ele não herdou nada, absolutamente nada de Adão. Por exemplo, se você quer saber se o pai realmente, se aquele filho realmente é filho deste pai, o que se faz? Vai se fazer um exame de DNA, vai se colher o sangue do pai, vai se fazer um exame de DNA e vai se colher sangue do filho. O sangue do filho, o filho tem o mesmo grupo sanguíneo do pai. O mesmo sangue do pai, o mesmo grupo sanguíneo do pai, vai ser o grupo sanguíneo do filho. Então, se o grupo sanguíneo do filho é o mesmo do pai, esse pai é legítimo. Foi transferido ao filho o mesmo grupo sanguíneo. Então existe uma herança genética do pai para o filho. Agora, Jesus não teve pai humano. Se ele tivesse pai humano e nascesse como eu e você, ele nasceria com a natureza do pecado na sua própria carne. Ele herdaria essa natureza maligna da carne que todos nós temos, vinda de Adão. Então ele seria manchado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula. Mas a genética de Jesus Cristo era Deus, aquela semente que fecundou os óvulos, o ovário de Maria, uma semente de Deus. Ele tinha um pai sobrenatural que era Deus. Aquela semente que foi posta no ventre de Maria, que a fecundou, era uma semente de Deus, não tinha nada de humano ali, não tinha nada de corrompido ali, não tinha nada de mancha ali. Jesus Cristo tinha uma mãe natural e um pai sobrenatural. Então ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, e ele trazia a genética de Deus. Será que você entende isso? Jesus, aquele corpo de carne de Jesus, não herdou nada de Adão.
não herdou a corrupção de Adão como nós herdamos. Não herdou a genética de Adão como nós herdamos. Ele vem com a genética de Deus. Então Deus nasce em forma humana. Deus é espírito, não tinha sangue. Mas quando Deus se encarna, se faz carne, Deus passa a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é homem, Deus e Deus homem. Ele foi o único que nasceu aqui no planeta Terra sem a herança de Adão. Recapitulando, aquela carne de Jesus Cristo não trazia a genética de Adão, não trazia esse sistema corrompido que todos nós trazemos porque viemos de Adão. A carne do Senhor Jesus Cristo trazia uma genética de Deus. Ele não tinha a mesma corrupção na carne dele, ele era Deus, Deus em forma de homem, Deus 100% homem e 100% Deus. O sangue dele não trazia a marca do pecado, a mancha do pecado. Ele tinha um sangue puro, um cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele tinha um sangue puro, puro, puro. Este sangue que foi utilizado por Deus para ser o sangue da nova aliança. Então, Jesus Cristo era puro, era perfeito, sem mancha, um sangue sem nada herdado de Adão. Aquele corpo de carne que ele tinha, não tinha essas tendências todas que nós temos, era uma carne perfeita, como seria Adão antes do pecado. Você entende isso? Como Jesus era maravilhoso, o Cordeiro de Deus perfeito, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, um sangue puro, um sangue perfeito. Ele não tinha nada das manchas que nós que viemos de Adão, nós temos. Será que você entende isso? Vamos falar isso de novo. Ele tinha um sangue puro. A sua carne não era carne corrompida como a nossa. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer isso. A sua carne não era corrompida como a nossa. Aquele corpo de carne que ele teve era um corpo puro, sem pecado, sem corrupção de Adão, sem mancha, sem todo esse vício de pecado que a nossa carne tem. A carne dele era incorruptível. E Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Um sangue puro, sem pecado. Nosso sangue é um sangue manchado pelo pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha mancha, era um sangue puro. Por isso que pôde pagar pelo nosso pecado, por isso que a lei teve um fim. Por isso que houve a quitação da lei na cruz do Calvário. Por isso que os pecados todos foram removidos para sempre. Por isso que nós fomos aperfeiçoados, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo era o quê? Era um sangue puro. Será que você enxerga isso comigo? Será que você entende que a carne do Senhor Jesus Cristo não tinha corrupção? Será que você entende que não havia pecado na carne dele? Essa lei do pecado que está na nossa carne não reinava na carne dele. Ele teve uma carne incorruptível, um sangue sem pecado, um sangue puríssimo. Por isso que ele pôde vencer o pecado e vencer o mundo, e ser o verdadeiro cordeiro da expiação na cruz do Calvário. Vamos trabalhar nisso. Romanos capítulo de número 8, novamente nós estamos lá. É difícil sair de Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, vamos ler do versículo 1 a 3, mas a tônica é o 3. Olha que lindo. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora preste muita atenção no versículo 3 para você entender isso. Porquanto que for impossível a lei,
no que estava enferma pela carne. Isto fez Deus, agora presta atenção, olha, ouça bem o que eu vou dizer. Isso fez Deus enviando seu Filho, olha lá, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você prestou atenção? Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, não igual. Cristo tinha uma carne semelhante, mas não era igual a nossa. Olha lá, enviou o seu Filho em semelhança. O que é uma coisa semelhança? Que tem semelhança, que tem aparência igual, mas não é a mesma coisa. Então o que Paulo está explicando aqui? Que aquela carne, aquele corpo de carne do Senhor Jesus Cristo, ele tinha semelhança à nossa carne, que é pecaminosa, mas não era igual, era uma natureza humana pura, sem as tendências do pecado, sem as malícias. Por isso que ele era o Cordeiro puro, santo, sem mancha. Por isso que ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está bem claro isso? Então Deus se transforma num homem, na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, João, né? Vamos ali, João, capítulo de número 1. Eu leio muito isso aqui, e ainda vou ler muito. As verdades de Deus, para ficarem gravadas dentro de nós, tem que ser repetidas, até que elas vão destruindo a religiosidade da nossa mente, destruindo as tradições, e vão se estabelecendo dentro de cada um de nós. Por isso temos que repetir essas coisas muitas vezes, para com que elas sejam reais e vivas, memorizadas em cada um de nós. Então João, capítulo de número 1, olha como João começa. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo da vida, Jesus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, olha lá, ele é o Criador, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? Nasceram de Deus. Olha lá. Agora olha o versículo 14, olhe para mim, presta atenção. E o verbo se fez carne, ele não foi feito por alguém carne, ele se fez ele mesmo. Então esse processo do nascimento dele no ventre de Maria, foi ele que se fez. É um processo de Deus, é uma tecnologia não conhecida pelos terráqueos, para que você entenda. Ele não foi feito, olha lá, e o verbo se fez, ele próprio programou tudo isso, e se fez carne, ela cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então o próprio Deus se fez carne. Então, recapitulando, e este Deus que se fez carne, e esta carne era igual à minha? Era igual à sua? Não. Essa carne não tinha corrupção. Jesus Cristo, eu estou repetindo isso para clarear na sua mente. A carne do Senhor Jesus Cristo não tinha essa lei, esse mal que habita em nós não habitava na carne dele. A carne dele era perfeita, ele não tinha pai humano, ele tinha um pai sobrenatural que era Deus. A genética dele não era a genética que veio de Adão, era uma genética de Deus. Por isso que ele é Deus que se fez carne. Será que você entende isso? Vamos lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós vamos encontrar ali, esse capítulo 10 de Hebreus fala que a lei era uma sombra, e faz toda essa dissertação, e depois ele diz aqui,
Vamos ler o versículo 4, Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O que o escritor está revelando aqui? Que Deus havia se cansado dos sacrifícios e ofertas da velha aliança, que ele mesmo estabeleceu. Então ele formou um corpo para Jesus. Um corpo foi formado, um corpo sem a lei do pecado. Um corpo com uma carne incorruptível. Jesus não tinha as mesmas paixões doentes que todos nós temos. Ele não tinha na sua carne as mesmas tendências que nós temos. A carne dele, por ele ter um pai sobrenatural e não ter a genética de Adão, era carne incorruptível. Por isso que Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Deus em forma de homem. Vamos lá ver o que Paulo fala em Filipenses capítulo de número 2, para ficar bem claro isso na nossa mente, nessa dissertação. Vamos ler o versículo 5, Filipenses 2, 5, olha lá. Para você ver esse processo que Jesus Cristo passou para entrar aqui na terra. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Olha, semelhança é uma coisa, ser igual é outra. Então ele tinha a nossa semelhança, tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que esse texto está dizendo? Que Jesus Cristo se humilhou, ele se esvaziou. Pense bem nisso, ele teve que deixar a dimensão celestial, teve que se esvaziar e assumir um corpo humano aqui na terra. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então olha o processo que ele teve. Ele teve que ter uma semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Nós não podemos compreender a grandeza do que é isso, porque ele vivia na glória, Deus incorruptível. Ele teve que se esvaziar para nascer aqui na terra em forma de homem, em forma humana, num corpo semelhante ao nosso, não igualzinho ao nosso, semelhante. Por quê? Porque na carne do Senhor Jesus Cristo, não esqueça isso, não havia corrupção, a carne dele era incorruptível. Vou repetir isso muito, a carne dele não tinha essas tendências que a nossa carne tem, porque nós viemos da genética de Adão, nascemos com esta carne corrompida. Mas Cristo não teve a carne corrompida, porque ele tinha um pai que era Deus, ele vem de uma semente sobrenatural, ele passou a ter um sangue puro, sem mancha do pecado, totalmente diferente do sangue que nós temos. Por isso que o sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança. Por isso que a palavra diz que ele nos comprou com seu próprio sangue. Então olha que ser maravilhoso era Jesus Cristo. Olha que homem Deus e Deus homem. Este é o descendente que traria a promessa para toda a humanidade. Deus não cumpriu aquela promessa feita a Abraão através da lei. Deus passou por cima da lei e só vem cumprir essa promessa
quando esse descendente que é Jesus Cristo nasce aqui da terra. Qual era a promessa? A promessa era que todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas através de Abraão. E como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Através de um descendente. Então, olha bem que eu vou dizer de novo. De Abraão até Cristo, nesse espaço houve a lei. Deus abençoou todas as famílias da terra através da lei? Não. Deus esperou o descendente nascer, cumprir a lei, com sangue puro. O justo morreu pelos injustos. O santo morreu no lugar dos pecadores. Ele cumpriu a lei. Através do sangue puro que ele teve, estabelece uma nova aliança. Então, para que serviu a lei? A lei não trouxe as bênçãos prometidas a Abraão para todas as famílias da terra. Quem é o descendente? O descendente é Cristo. Não existe outro descendente. Ainda que no meio da graça se fale que tinha outro descendente, todos nasceram corruptos. O único véu verdadeiro, Moisés não foi o véu de Deus. Abraão também não foi o véu de Deus, porque todos eram corrompidos. Deus falou através deles, mas não foi o verdadeiro véu. Não foram véus de Deus. O único véu de Deus, presta atenção, incorruptível, sem mancha, sem pecado, um sangue de Deus, um corpo com uma carne incorruptível. O único véu de Deus foi Jesus Cristo. Nenhum outro pode se igualar a ele. Isso é muito significativo que eu estou te dizendo. Então ele se fez carne, esse é o descendente. E como que o descendente traria essas bênçãos de Abraão para todas as famílias da terra? Através da pregação do Evangelho. Através do Evangelho da graça de Deus. Vamos ver outro texto. Colossenses capítulo de número 1. Você tem que entender que Jesus Cristo foi o único, era Deus e homem ao mesmo tempo. 100% Deus e 100% homem. Nenhum terráqueo se comparava a ele. Tem que entender isso, ele foi o único véu verdadeiro de Deus. Não tinha carne corruptível, não tinha sangue corruptível. Tudo que se diz ser outros véus de Deus não é verdadeiro. Cristo foi o único véu de Deus aqui na terra. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que a gente lê sempre. Vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Tem tradução que aparece redenção pelo sangue, tem outra que não aparece. E a remissão dos pecados. Agora Paulo vai começar a dizer quem era Jesus Cristo. Ele, quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível. Então presta atenção. Deus era invisível aos olhos das pessoas. Mas quando Cristo vem, Cristo é Deus em forma de homem, Cristo é a parte visível de Deus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então olha o que Paulo está dizendo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Cristo é a imagem, a única forma de eu ver Deus é ver Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora Paulo começa a apresentar Jesus como o Criador de todas as coisas. Presta atenção. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e sobre a terra. Olha lá, as visíveis e as invisíveis. Então Cristo é o Criador dos dois mundos. O mundo visível que nós vivemos, mas paralelo a esse mundo invisível existe um mundo invisível. Este mundo visível que nós vivemos é uma expressão do mundo invisível. Tudo que é visível aos teus olhos veio a existir de um mundo que é invisível aos nossos olhos. Esse mundo invisível é um mundo eterno, incorruptível. Ele é o Criador dos dois mundos, do mundo visível
e do mundo invisível. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. O que ele diz? Olha lá. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Cristo é o Criador, é o Deus Criador de todas as coisas. Ele criou os dois mundos, o visível e o invisível. Cristo é o descendente que Paulo está dizendo que viria de Abraão e abençoaria todas as famílias da terra. Como que ele abençoaria todas as famílias da terra? Através da sua obra da cruz e do ensino sobre o evangelho da graça de Deus. Para ficar bem na tua memória. Então Deus passou por cima da lei, olha, de Abraão até Cristo, não veio as bênçãos sobre todas as famílias da terra, foi o período da lei. Quando é que essas bênçãos vão vir? Quando Cristo nasce, vai para a cruz. Ele é o descendente que Paulo está dizendo. Através desse descendente, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então vou ler de novo. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Agora pare e olhe para mim. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo foi criado por meio de Jesus, que é Deus em forma de homem, que é o verdadeiro descendente, que é o verdadeiro véu. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de toda a criação. E nele tudo subsiste. O que Paulo está dizendo? Que ele é o sustentador de todas as coisas. Se o sol está lá brilhando, ele deu aquela palavra, haja luz e houve luz, e foi criados dois luzeiros. Ele está sustentando todas as coisas. Se as estrelas estão lá em Gênesis, ele disse para que aparecessem as estrelas. E elas estão lá até hoje sendo sustentadas, porque ele é o sustentador de todas as coisas. O planeta Terra está existindo porque ele sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é o sustentador de todo o universo, ele é o sustentador dos dois mundos, visível e invisível. Então nele tudo subsiste. Olha a grandeza de quem ele é. E tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Ele é o descendente. Jesus Cristo é o descendente que traria a promessa feita a Abraão, que abençoaria todas as nações da terra através do descendente. Paulo está explicando em Gálatas. O que os Gálatas fizeram? Voltando para a lei, para a velha aliança, tentando se justificar por obras da lei. Paulo está dizendo que a promessa que Deus fez a Abraão lá no princípio viria como? Através de um descendente que era Cristo. Eles estavam se desligando de tudo isso e voltando para as obras da lei. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse o que? Toda a plenitude da divindade. Então Cristo era o Deus pleno, completo, perfeito. Ele é Deus. Mateus capítulo 17. Quero que você veja aqui um detalhe. Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. Vou ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Você prestou atenção nisso? Jesus leva os discípulos lá no alto monte, e lá nesse alto monte ele vai se transfigurar, ele vai mudar de forma. Quero que você entenda isso. O que é se transfigurar? Mudar de forma.
Então, olha o que aconteceu, ele se transfigurou diante deles, e o que aconteceu? O rosto dele resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha quem estava habitando naquele corpo, era Deus. Então ele transcendeu, ele mudou de forma, ele transcendeu a carne. Ele deixou os discípulos verem quem é que estava habitando naquele corpo ali. Olha quem estava habitando naquele corpo. A palavra está dizendo que o rosto dele começou a brilhar, resplandecer como o sol, e as vestes brancas como a luz. Olha, de dentro para fora ele se transfigurou, mudou de forma. E aquele Deus que estava ali, será que você entende isso? O rosto começou a brilhar como o sol, e a roupa dele começou a resplandecer como a luz. Quem que estava habitando naquele corpo de carne? Quem que estava ali? O descendente, que traria todas as bênçãos de Abraão. E quem era o descendente? O próprio Deus, em forma de homem. O rosto dele brilhou, resplandeceu como o sol. Ele deixou o interior vir um pouquinho para fora, e o rosto dele resplandeceu como o sol. Suas vestes ficaram brancas como a luz. Será que você está entendendo? Eu tenho que falar isso de novo. Aquele corpo de carne, olha, já deve ser a 4ª ou 5ª vez. Aquele corpo de carne que Jesus Cristo teve não era como o meu, como o seu. Era semelhante, mas a carne dele não era corrompida pelo pecado, porque ele não teve a genética de Adão. Adão não transmitiu para ele o sangue dele, porque o sangue de Jesus Cristo era o sangue de Deus, a genética dele vem de Deus, Deus era o pai dele. Então aquela carne que Maria gerou não era uma carne corrompida como a nossa, era uma carne perfeita, sem corrupção. Ele não tinha essas tendências que nem nós temos. Por isso que ele venceu o pecado e nunca pecou aqui na terra. A carne dele era pura, o corpo de carne era semelhante ao nosso, mas não igual. Não tinha corrupção nele. Não tinha esse mal, eu quero fazer o bem, mas o mal que está em mim, acabo fazendo tudo ao contrário. Jesus não tinha isso. Ele era perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito. O sangue dele era um sangue de Deus, o sangue da nova aliança. Ele é o descendente, então, de Abraão, até que o descendente se manifestava. O que aconteceu nesse período? O período da lei. Então, aquelas promessas feitas para Abraão, a lei não pôde trazer. Quando o descendente vem, que é Cristo, ele cumpre a lei, põe um fim na lei. Ele é o descendente, morre na cruz. Agora a forma de Deus abençoar todas as famílias da terra é através de Cristo, que é o descendente. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Abençoadas como? Pelo Evangelho da graça de Deus, que esse descendente trouxe aqui na terra. Creio que você está entendendo isso. Creio que você está entendendo que Jesus não era como nós. Creio que você está entendendo quem é esse verdadeiro véu. Ele é o verdadeiro véu. Não existiu nenhum outro. Não existe nenhum outro, nasceu incorruptível como ele. Moisés não foi véu, foi um servo de Deus. Abraão não foi véu, foi um servo de Deus, nada mais que isso. Nem Davi, nem Paulo. Paulo foi um servo de Deus como eu e como você, a quem Deus revelou o Evangelho da graça de Deus. Mas o verdadeiro véu, que se rasgou na cruz, e nós passamos através do véu, é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Filho do homem, que morreu na cruz por cada um de nós. Aceita isso que eu estou te dizendo? Então vamos em frente, para terminarmos. Vamos voltar onde começamos. Gálatas capítulo 3. Agora Paulo explica, Gálatas capítulo 3. E Paulo explica isso. Versículo 15. Irmãos, falo como homem.
ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então o que Paulo está dizendo? Que Deus fez uma aliança com Abraão. Quando duas pessoas humanas fazem uma aliança, não pode acrescentar e nem tirar nada. Não tem como revogar. Então Deus fez essa aliança com Abraão e nada foi revogado. Agora, quando é que Deus fez a aliança com Abraão, que abençoaria todos os povos da terra? Não foi no período da lei, foi antes da lei. Aí Paulo explica: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, é ao teu descendente, que é Cristo. Agora ele vai explicar que a lei não pode anular a promessa que Deus fez a Abraão. A lei não pode interferir nessa promessa. A lei foi inútil. Deus, para cumprir a promessa para Abraão, desconsiderou a própria lei que ele deu até que o descendente viesse, tornando a lei inútil para responder e cumprir a promessa feita a Abraão. Aí ele diz: eu digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar a promessa de forma que venha desfazer a promessa. O que Paulo está explicando? Que quando Deus fez a promessa para Abraão, a lei só foi dada 430 anos depois. A lei não podia anular a promessa que Deus fez para Abraão. A lei veio 430 anos depois e Deus não utilizou a lei para cumprir a promessa para Abraão. Deus esperou o descendente nascer, que é Cristo, e através de Cristo, de Abraão para Cristo, passando por cima da lei, através do descendente que é Cristo, vai ser cumprida essa promessa de todos os povos da terra serem abençoados. E aí Paulo questiona, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu o que? Gratuitamente a Abraão. Paulo conclui dizendo o quê? Que a lei não teve força para anular a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Que a lei na realidade foi inútil nesse período todo, porque a bênção viria através de um descendente. Então, para Deus cumprir a promessa feita para Abraão, ele desconsiderou a lei, passou por cima da lei, até que o descendente viesse, cumprisse a lei, removesse a lei, e através do descendente que é Cristo, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E como as famílias da terra foram abençoadas? Através da morte do descendente que é Cristo na cruz. E através do Evangelho da graça de Deus, que é a nova aliança feita no sangue de Jesus. Qual é a conclusão? A conclusão é que a lei não serviu para nada, que a lei não acrescentou nada, a lei não tirou nada, a lei foi um período inútil, até que viesse o descendente para Deus poder cumprir a verdadeira promessa feita a Abraão. E nós todos fomos atingidos por estas bênçãos e passamos pela fé a sermos filhos de Abraão. Será que você entendeu essa simples dissertação? Eu creio que sim. Acredito que alguma coisa aconteceu dentro da tua mente e no teu coração. Foi uma alegria muito grande poder estar com você nesta live. Quero declarar que eu vos amo muito, vocês são pessoas muito importantes para mim. E em breve estaremos retornando para gravar uma outra live. Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.